Oi, oi, protagonistas! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso videocast. Agora videocast, né? Porque o último episódio foi só áudio, mas nós também estamos aqui no YouTube, porque estamos produzindo semanalmente contos para vocês, pais e mães, cuidadores, no geral, lerem com seus filhos ou com seus pequenos, né? De repente não é seu filho, não é sua filha, mas é o seu pequeno que você cuida, que você orienta, que você ama, etc. Né? Essa semana tem vários contos da Mari, vários não, né? Tem mais contos dela. Na verdade, como no geral ela escreve muito mais do que eu. E vocês podem acessar, obviamente, no conteúdo exclusivo, no perfil, na página de conteúdo exclusivo, que tem link nas nossas bios do Instagram. Aqui no YouTube também tem, vai ter na descrição. E vocês podem curtir os contos por lá. Pegamos dois temas que estão bem interligados um ao outro por causa dos contos dessa semana. E vamos falar sobre solitude e também sobre medo. Mari, e aí? O que você tem para falar? Eu não tenho muita coisa a falar, só sei que eu acho que vocês vão entender um pouquinho mais se vocês acessarem o conteúdo exclusivo. E é isso. Mas assim, o que é o medo para você? Pra mim, o medo é a mesma coisa que a ansiedade, dependendo do medo que você tem. Se for um medo irracional do desconhecido, aí sim pode ser considerado ansiedade. Pra mim, medo é temer alguma coisa, é não saber o que está prestes a acontecer. Pra mim também é ó, isso. Mas tem uma coisa assim com medo que é que às vezes eu fico me perguntando, por exemplo, da onde que vem esse medo? Meu medo. Falando comigo mesmo. Meu medo. Será que eu tenho medo porque eu tenho medo? Ou será que eu tenho medo porque falaram coisas assim, assim, assado, porque já tem um histórico? Porque, por exemplo, eu fui uma criança, um adolescente que queria me arriscar em uma profissão desconhecida das pessoas que conviviam comigo. Esse desconhecimento delas faziam elas ter medo. Medo de que se eu ia conseguir me formar, se eu ia conseguir pagar uma formação, eu assim, né? Se eles também iam conseguir me ajudar nisso. O medo de será que eu vou conseguir dar certo na profissão, se eu vou ter oportunidades e tal. Então, por eles desconhecerem a profissão, obviamente o medo deles passou um pouquinho para mim. E aí eu tive que me encher de coragem um pouco mais para poder seguir com aquilo que eu queria fazer. Então, por exemplo, você percebe, tipo, ver um medo de alguém. Alguém passou um medo para mim. Se eu tivesse pessoas, e eu também não estou culpando ninguém, tá? Mas se eu tivesse pessoas que falassem, não, vai lá, faz, não sei o que, conquista, que me colocassem para cima, talvez eu não tivesse tanta autoconfiança como eu tive que desenvolver sozinho. Não que seja um problema, pessoas próximas, né, como mãe, pai, por exemplo, dar força pro filho. Não é um problema, pelo amor de Deus. Mas também não é legal. Então, às vezes a gente tem medo de umas coisas que é muito mais porque os outros falaram. Sim, por exemplo, eu quando era criança, eu morava num prédio, que eu não vou falar o nome, mas era no bairro do Horto do IP. Aí o que acontece? Lá falava que toda meia-noite parecia um palhaço no parquinho. Aí eu morria de medo de ir no parquinho à noite. Isso porque eu amava jogar futebol lá no campo, então normalmente eu ficava até a noite jogando no parquinho, quando minha mãe deixava. Aí, o que acontece? Quando ficava muita noite, eu ficava com medo de voltar pra aparecer o palhaço. E às vezes nem tinha palhaço. Às vezes não. Sim. Certamente não tinha palhaço. Hoje você já não cairia nessa historinha. Sim. Né? Uma coisa é essa historinha com 3 anos de idade, outra coisa é essa história com 12. Então a gente sabe também que às vezes as pessoas elas implementam alguns medos na gente. O mundo implementa medo na gente. Tem coisas que são reais, tem coisas que não são reais. Enfim, aí a gente tem que estar sempre pesquisando dentro da gente mesmo da onde que vem o medo, né? Que é uma coisa muito importante. E pensar também, né, em como administrar o próprio medo. Eu não gosto muito daquela frase, tá com medo, vai com medo mesmo.
Eu prefiro aquela frase, se tá com medo, vai sem medo. Se tá com medo, vai sem medo. Se vira pra Ou tirar melhor, esse medo. se tá com medo, não vai. Também. É porque o medo, eu acho que o medo, ele é um tipo de fé. Eu sei que as pessoas falam que o medo, ele meio que protege a gente. Porque se eu tô em cima de um prédio que tem 20 andares e eu fico com vontade de pular. Não quero morrer, quero pular. Só que se eu pular, certamente eu vou morrer. O medo vai falar assim pra mim, "Ih, tem certeza?" Aquele medo, ele vai me proteger. Eu sei que tem uma certa... mas aí também me vem uma coisa. Será que é o medo mesmo? Ou será que de repente é uma pequena sensatez que está apitando na cabeça da gente? Tipo, não pule, né? Tem É essa, só um ó. aviso. Já vi um outro insight aqui. Será que é medo? Porque tem gente que fala assim, o medo protege. Será que o medo protege? De repente não é o medo, porque a gente fica aflito com uma situação. Às vezes o medo te priva de fazer coisas que você gostaria de fazer. Então, mas será que é medo? Que de repente, de repente é uma aflição. Mas não é medo. É uma aflição com um sinal da nossa própria cabeça querendo defender a gente. Não sei. Tô supondo só. Tô só tentando entender. Agora que me veio esse insight, assim. Por isso que eu gosto de conversar. As gravações e dialogar mais. Mas assim, pra mim quando eu tirei a habilitação, quando fui fazer a última prova, no dia anterior eu vi uma pessoa falando isso. Se tem medo, não vai com medo mesmo. Ela mudou a frase, ela colocou, não vai com medo mesmo. Aí, porque geralmente as pessoas falam, tem medo, vai com medo mesmo. Porque você vai fazer uma entrevista de emprego, a gente fica com, ai, será que vai dar certo? Será que vão me aceitar? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquilo outro? Ai, tá com medo, mas vai com medo mesmo, porque de repente você consegue. Não vou com medo mesmo. Eu vou tentar trabalhar o máximo possível dentro de mim para ir sem medo. Basicamente é isso. Tentar administrar dessa forma, tentar impedir ele, porque eu acho que o medo é um tipo de fé. Porque a fé, ela faz a gente conquistar aquilo que a gente deseja. E o medo faz a gente ter aquilo que a gente não quer. Então toda vez que eu tenho medo de uma coisa, aquilo acontece, pelo menos comigo. Se eu tenho medo, acontece. Eu tô com medo de não ter o dinheiro para pagar as contas do mês. Eu vou ficar sem o dinheiro do mês. Sem o que eu quero. Comigo é assim. Com os outros pode dizer que não. Eu só posso falar por mim. Comigo é assim. Se eu tô com medo, quero comprar um carro, mas acho que não vou conseguir, não vou. Se eu pensar, não vou conseguir, não vou conseguir. É só eu pensar. Por isso que eu tenho toda hora trabalhando no pensamento positivo. É dessa maneira como eu administro o meu medo. Né? Não sei com os outros. Não sei com você. Ele tá aprendendo ainda, né? Entendendo como que funciona. Mas a gente também tava falando de solitude. Solitude. Você gosta de ficar sozinha? Não. Mas em momento nenhum? Não, tipo assim, de vez em quando eu gosto de ficar sozinha. De vez em quando eu tenho que ficar sozinha. De vez em quando é um momento que, tipo assim, tô triste. Às vezes eu tenho que ficar sozinha, mas às vezes eu não tenho. E normalmente quando eu não tenho, eu não fico. Mas quando você tem vontade de ficar sozinho, você consegue entender por que você tá com vontade de ficar sozinha? Normalmente é porque eu tô triste, porque eu tô chateada, porque eu tô... Não, mas você não tem um momento assim, quero ficar sozinha pra curtir uma música. Também. Quero ficar sozinha pra ver um filme, que é o que eu mais faço normalmente. É isso. Eu sempre gosto de... Eu gosto de valorizar meus momentos sozinhos. Pelo menos eu tô tentando. Uhum. Tá criando esse hábito, né? Sim. Eu adoro ficar sozinha. Adoro ficar sozinha. Adoro, 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 adoro. Então, eu gosto, mas tem momentos que também não dá, né? Não é que eu quero ficar sozinho o tempo todo, porque eu sou um ser social, não só porque sou humano, né? Mas porque gosto de me relacionar, de conversar, é por isso que eu me comunico, né? Por isso que eu sou um comunicador, sou ator e tudo mais, então, obviamente, eu preciso me comunicar e estar com pessoas. Mas eu adoro ficar sozinho, assim, de curtir música sozinho. Não é uma coisa de não querer estar com os outros, é de querer estar comigo. Então eu gosto às vezes de pegar um teatro sozinho, eu gosto de pegar um filme sozinho. Eu assistia filme, eu tinha o costume, há um tempo atrás, antes de conhecer sua mãe, de ir ao cinema sozinho meia-noite. Eu assistia várias sessões de meia-noite 30, meia-noite 40, 1h da manhã. Isso acontece mais no final de semana. Que sensação maravilhosa. Inclusive já teve algumas vezes que eu estava na sala de cinema sozinho.
Porque os filmes não deixam de ser exibidos porque não tem público, né? Pelo menos com uma pessoa eu sei que não, porque eu já assisti sozinho. Eu também. Sozinha? Eu e minha mãe, sim. Ah, Só tá. eu e minha Só mãe. você e ela. Quando a gente foi assistir Encanto, a gente viu sozinhas. É? Sozinhas. Ai, que legal. Não, eu acho isso o máximo. Adoro todo mundo lá também, principalmente quando é filme de comédia ou de terror, assim, que todo mundo tem reações parecidas e iguais. Mas, assim, sabe, eu aprendi a me curtir. A me curtir. Não significa que eu queria estar sozinho o tempo todo, mas eu me aprendi a me curtir. Já chegando então, né, no final desse conteúdo, desse vídeo, eu queria dizer, eu estava conversando com a Mari, que eu separei 3 pontos aqui do que eu entendo como... A pessoa ficando maluca sozinha no vídeo. 3 pontos positivos pra gente entender se a nossa solitude é positiva. O primeiro ponto que eu separei aqui, que a gente estava conversando, é quando eu me afasto de maneira saudável das outras pessoas. Isto é, eu não brigo com ninguém pra ter que ficar sozinho. Pode. Eu não brigo com ninguém pra ficar sozinho. Eu não excluo ninguém, não faço nenhum tipo de baixaria pra ter que ficar sozinho. O segundo ponto. O segundo ponto é quando aquele tempo não passa do necessário. Também. Então quero ficar sozinho hoje, já eu vou pra um bar, beber, comer alguma coisa. Legal, fiquei lá 2, 3, 5 horas até lá. Voltei pra casa, encontrei com a minha família, por exemplo. Ok. Não sei, cada um que vai entender o seu tempo necessário. Mas eu digo assim, você não vai também se perder no mundo e não dá satisfação pra ninguém, pra quem te conhece, pra quem tá perto de você, né? Então isso não é saudável. Agora, quando eu me afasto de uma maneira saudável e tem o tempo legal também, é importante. Porque como eu tava dizendo pra Mari, né? A gente tava conversando sobre isso. Às vezes é bom ficar sozinho. Às vezes é importantíssimo ficar sozinha. Não só no banheiro, quando você tá tomando banho, mas você ficar só, às vezes é muito importante. É importante que os outros respeitem também isso. Inclusive, quando eu tô no banheiro, é um momento que eu me sinto muito mais livre. É um momento que eu me sinto... Eu penso um pouquinho mais do que eu não pensaria. Tipo assim, eu começo a pensar coisas boas, até coisas ruins de vez em quando. São momentos. Às vezes o único momento, muitas mães só tem um banheiro pra ficar sozinha. Quando a criança é muito pequena, né? Então, e quando não passa o tempo necessário. O terceiro, Mari, vamos lá? Quando ele faz bem, né? Que basicamente tudo que a gente estava falando agora. Quando esse tempo ele faz bem. Quando ele termina, quando esse momento termina, e você para e pensa, poxa, me fez bem, né? Não feri ninguém e também não tô aqui me morrendo por estar sozinho, porque também eu já tive momentos que eu não queria estar sozinho e eu estava. E aquilo não fez bem. Porque tem momentos também que a gente não quer estar só. Tudo bem que a gente não manda em ninguém, né? Mas, fica comigo, faz alguma coisa comigo. Mas quando a gente percebe que tá tudo legal, foi bom, tá bom, e a gente às vezes nem percebe o tempo passar, é um sinal positivo de que essa que é uma solitude, né? O que é solitude, né? Solitude parece que é uma palavra... Não fala. É uma palavra que não tá no dicionário, né? Gente, basicamente foi o que eu entendi. não é pra falar o que é solitude, porque essa vai ser a pergunta do podcast. O que é solitude? O que é solitude? Mas a gente tem que responder o público. Não precisa. Porque você tá lá, o público No tem... próximo podcast a gente responde o que é solitude. Até lá a pessoa já foi no Google, já pesquisou, já sabe o que é solitude. Então guardem essa pergunta pra vocês. Não, a gente só precisa entender que a solitude é diferente da solidão. Sim. Porque a solidão é uma coisa meio que forçada. É forçado. A solidão é uma coisa forçada. As pessoas não querem estar com você, ou porque não podem, ou porque não querem. A solidão... é muito triste a solidão, assim. Agora, a solitude é porque tem muita... Não sei, é uma palavra que parece que está sendo descoberta agora. Fui criada há pouco tempo. Eu aprendi a saber o que era solitude, né? Falar pela palavra em si, quando eu ouvi músicas que falavam sobre isso. Sobre querer estar só. Sobre precisar estar só. Que é basicamente isso. Né? O que foi? Tá chocada? Gente, basicamente é isso, né? Isso. Tem conteúdo na página de conteúdo exclusivo, tem personagem novo no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Shorts. Tem de tudo, tô produzindo, estamos produzindo. E é isso. Acompanhem, comentem, compartilhem.
E daqui a pouco vai ter o meu canal também, vocês vão ter que me seguir lá, viu? Vai ter os conteúdos exclusivos dela. Beijo, gente. Até a próxima. Beijão, até a próxima!